Oi, Tchucos, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu adoro, que é a jornada do atendimento ao cliente. Bom, a jornada do atendimento ao cliente, ela é muito bacana aqui no meu escritório. Eu gosto de ter todo um encantamento para que quando esse cliente entre em contato comigo, ele viva uma experiência única. Então vamos lá. Como é que esse cliente entra em contato com a Carol Boaventura? Existem de várias formas. Ele pode entrar tanto pelo Instagram, quanto pelo direct, ou por algum outro anúncio que eu venha fazer. Ele entra em contato com o meu escritório e o meu escritório atende de uma forma toda carinhosa, perguntando o que a gente pode ajudá-lo, de que forma a gente pode executar o sonho dele. E aí ele tem toda uma explicação, pede um agendamento de horário e nesse ato de agendamento de horário, eu gosto de encaminhar para o cliente uma ficha cadastral online. Fácil, super simples e a gente faz pelo Google Forms. Essa ficha cadastral, ela serve para quê, Carol? Ela serve para otimizar o meu tempo. Gente, eu sei quanto custa a minha hora. Então, para que eu não tenha aquele cliente que vem aqui e fale sobre a construção do terreno dele, o sonho, o desejo de fazer um projeto de interiores, que ele rodou a cidade inteira para estar aqui, eu já otimizo a vinda dele, óbvio que eu vou escutá-lo, mas quando ele sai do meu escritório pela primeira vez, ele já sai com o quê? Com a minha minuta de valores, ou seja, já foi extremamente otimizado o meu horário de atendimento e a primeira vinda dele, porque ele já fica, poxa, que bacana, ela pensou no meu tempo de trabalho e deixou, não ficou muito ocioso essa conversa de entendimento, de desejos. Papum, já conheço, já saio com valores. Mas espera lá, Carol, como você diria que a gente pode fazer essa jornada do cliente ser ainda mais encantadora? Do que todo mundo sabe, gente, boa educação é um princípio fundamental. Eu gosto muito de falar a palavra elegância, sou apaixonada por essa palavra. Muitas das vezes a gente tem que se silenciar para ser elegante, muitas das vezes a gente tem que ter uma postura diferenciada também para ser elegante. Os meus clientes não são muito diferentes. Quando eles entram no meu escritório, eu gosto de trabalhar os 5 sentidos. Nossa, os 5 sentidos, dá para fazer isso antes até dele assinar o contrato? Sim. E olha, dá para ele viver todos esses 5 sentidos em menos de 1 minuto no meu escritório. Como? Então vamos lá, vamos relembrar os 5 sentidos. Primeiro que quando ele entra no meu escritório, ele tem uma experiência olfativa incrível, porque eu tenho um cheiro ambiente personalizado. Depois ele tem a questão visual de que o meu escritório é uma mini casa-cor. Eu tenho o maior orgulho e o maior xodó do meu escritório. Então eu já acho que o meu escritório, de alguma forma, é um portfólio do meu trabalho, tá? Eu acho muito importante que ele tenha aí a segurança de, nossa, que legal o escritório da Carol. Terceiro, degustação. A degustação é porque quando ele vem a primeira vez, eu ofereço alguma coisa muito gostosa, um quitute muito saboroso, para que ele também seja encantado pelo paladar. A gente também tem o tato, desde a xícara de cerâmica, desde a bandeja de córion com meu nome serigrafado. Isso também vai estimulando, né? Essa questão dos 5 sentidos. O tecido do sofá que ele senta, que é um veludo, a poltrona que ele senta na minha sala também, que é um chevronzinho. Então, tudo isso vai aguçando a questão do tato. E por último, a audição. Eu tenho todo o meu escritório automatizado, tanto de iluminação quanto de áudio, e a gente tem som ambiente. Eu trabalho de som ambiente de duas formas. O som ambiente que ele vai escutar lá no living e o som ambiente que ele vai escutar na minha sala. Eu gosto de músicas distintas, mas o grande segredinho, gente, que eu adoro compartilhar isso com vocês. Eu tenho som ambiente no meu lavabo, sabia? Então a pessoa faz xixi escutando música. Eu acho muito mimoso, eu acho muito carinhoso, gente. Porque no lavabo, tudo bem, é um ambiente apaixonante, mas é um ambiente que merece um som. E eu acho isso muito bacana. Então eu também tenho. Viram só? Tudo esses 5 sentidos que eu comentei com você, ele ainda nem chegou dentro da minha sala e ele já vivenciou dentro do meu escritório. Então, essa jornada de atendimento do cliente vai muito do que você quer mostrar dentro do teu próprio escritório.
Mas vai uma dica aqui da Carol. Tua equipe é fundamental para que esse pilar de atendimento seja exímio. Desde a hora que se abre a porta, desde o sorriso que é dado, desde o portfólio que fica na minha mesa de centro, no meu living, enquanto ele tá esperando, ele tá vendo meu portfólio digital. Então, tudo isso faz parte deste processo, tá bom? Aí ele pega e entra na minha sala. Aí a gente conversa, tchuco pra cá, tchuco pra lá, fala um pouco da vida, fala um pouco do desejo, eu conto a minha história. Atrás aqui, ó, na minha mesa, no meu armário, desculpa, eu tenho toda a minha história através de objetos, os meus prêmios, minha foto em família, os quadros, os objetos de estima, souvenirs de viagem. Então eu vou explicando para ele, até um contexto muito legal, porque eu dou o exemplo de coisas que são valores mais altos e outros de orçamentos mais justos, que quando eles ficam junto, dá uma incrível personalidade ao ambiente. Tá. Ai, Carol, e aí? Mas até então ele fechou o contrato? Não, ele ainda não fechou o contrato porque falta uma situação que eu acho que é pontual e definitiva. Qual é o momento em que ele vai sentir a segurança da qualidade do meu trabalho? Quando eu falo de uma forma extremamente objetiva e segura de todos os passos que o meu escritório, a minha empresa, tem a obrigação de ajudá-lo na construção desse sonho. Mas como eu apresento isso? Eu gosto de apresentar através de um infográfico, um modelinho que eu desenvolvi com a minha equipe, em que é uma colinha para o cliente, porque às vezes ela vem sozinha sem o esposo, ou vem o esposo sem a mulher, e aí nesse telefone sem fio de chegar em casa, sabe, explicar para o marido como aconteceu, a colinha já diz tudo, já fala desde o ato da minha contratação até o ato da montagem final, como o escritório procede. Então isso é muito legal. Depois que eu apresento esse infográfico, eu falo também que a minuta de proposta que eu entrego já é uma versão do meu contrato. Eu gosto de ser muito transparente, sabe? Eu não acho muito legal você entregar uma minuta de proposta e depois vir com um contrato de 10 páginas. O infográfico para uma situação um pouco mais visual, né? Uma situação mais corriqueira, de um entendimento mais fácil. E o contrato, né? Para os advogados de plantão, contratos têm cláusulas, né? E muitas, mas a gente tem que se resguardar e ficar tudo direitinho, né? Para que o cliente também tenha um entendimento dos direitos e deveres, tanto do escritório quanto deles. Todo mundo tem que ficar seguro em relação a isso. Tá. A gente ainda vive uma outra situação que eu acho muito legal. Na minha sala, eu vou ter um portfólio digital na minha televisão, em que enquanto ele tá falando, sutilmente vai mostrando um pouquinho dos meus projetos, né? Fica a dica. Depois, a gente também tem em cima da minha mesa, tem uma bandeja em que eu faço toda a questão de composição, de recebê-lo, com taças, com águas saborizadas, quitutes, o meu próprio cartão de visita, e do lado tem uma demonstração de um memorial descritivo meu, que eu entrego ou numa caixa de acrílico ou num tablet. Quando eu manuseio esse memorial descritivo com ele, ele percebe a complexidade, tamanho é o detalhe e a riqueza da minha entrega. É aí o pulo do gato. É aí que ele tem certeza de que ele não está contratando qualquer pessoa, porque eu passo a segurança e mostro de uma forma visual, né? Porque falar é uma coisa, mas você ver e entender a complexidade de um projeto é outra. E quando eu passo essa complexidade, mas falo com total segurança que eu estou aqui para ajudá-lo, que isso para mim é uma rotina e eu tenho total segurança do que eu entrego, aí os olhos dele brilham e ele tem a certeza de que ele está no escritório correto, com a profissional que ele deseja e sonha para ingressar aí nessa nova fase de vida. Não terminamos. Tem a entrega do mimo, mas ele ainda nem fechou o contrato e ganha o mimo? Ganha, eu acho muito gentil. Lembra da palavra elegância? Quem não gosta de ganhar mimo, galera? Eu acho super fofo. E eu entrego sim um mimo para o meu cliente de boas-vindas. Mas lembre-se, esse mimo tem que estar computado no seu custo fixo, tá bom? Não pode ser nada muito oneroso, porque esse cliente ainda não te contratou. Mas você tem como pensar de uma maneira bem criativa para que esse mimo seja muito
simbólico, especial e ao mesmo tempo num valor que cabe no nosso bolso. Tá bom, então ele foi bem atendido, ele foi bem recebido, ele sentou na minha mesa e viveu uma experiência gastronômica. Ah, meu Deus, eu esqueci de falar. Gente, o cafezinho que eu ofereço não é um simples café. Primeiro que eu pergunto a ele que tipo de aroma ele gostaria de degustar. Oi, que tipo de aroma o café tem? Tem. Para os amantes de café, eu tive que aprender e estudar. Eu não bebo café, mas eu gosto de oferecer para os meus clientes e ainda pesquisar o que tem de mais novo no mercado. A gente oferece o Nespresso. Nespresso é uma diquinha também. Tem várias cápsulas edição limitada que eu acho que são muito legais. Esse Nespresso, quando você oferece ao cliente, a gente pergunta sobre o toque, né, o aroma. Ele já te olha assim, meu Deus, que encanto. Então, tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê de ele ter, assim, a verdadeira tranquilidade e melhor, dele se sentir muito à vontade, como se ele estivesse em casa. Esse é o grande ganho, a grande riqueza que você pode oferecer para esse cliente que vem a primeira vez no seu escritório. Então, gente, isso é um pouco só do que eu faço. Tem muito mais para poder falar para vocês, mas assim, eu acho que já deu para dar uma boa introduzida, certo? E eu vou falar muito mais na semana Gestão na Prática, em que eu vou falar de metodologias, de estratégias, de como eu, Carol Boaventura, através da gestão do meu escritório, consegui um lugar muito bacana no mercado e me orgulho muito da minha trajetória, de tudo que eu venho conquistado. Então, eu desejo para vocês que vocês tenham aí uma verdadeira imersão nesse videozinho que eu gravei aqui e que venha ajudar a abrir o mindset de vocês para novas ideias e novas estratégias, tá bom? Um beijo!